Irmãos e irmãs de fé em Jesus Cristo, seja muito bem-vindo de volta ao nosso canal de fé e canal de amor com Padre Mariano CICM. Eu acabei de terminar o meu retiro, graças a Deus, né? Retiro é realmente um momento de refletir, depois renovar a nossa energia, especialmente nossa vida espiritual. Por isso, seria bom se vocês também, né, escolhem alguns dias para poder se retirar das atividades e se fortalecer na sua vida espiritual. Amém? Amém. Então, irmãos e irmãs, né, a catequese de hoje vamos falar sobre a imagem na Igreja Católica. Né? Essa pequena palestra se direciona aos dois grupos, que são católicos e protestantes. Os católicos devem saber e conhecer a sua fé e sua prática religiosa, enquanto os protestantes também podem saber se nós realmente adoramos a imagem, se nós realmente contra a palavra de Deus, contra a Bíblia. Eu vou mostrar para todos nós. Né? A igreja usa a imagem Igreja Católica usa as imagens, né, nas igrejas e suas orações. Por isso recebemos várias críticas das igrejas protestantes dizendo que somos idólatras e contra a Bíblia. Por isso, primeira coisa que temos que fazer é abrir a Bíblia e procurar o que a Bíblia dizer sobre a imagem. A resposta está na Bíblia. E depois a gente ver o que a igreja realmente ensina. Ou seja, o que a doutrina da nossa Igreja Católica Apostólica nos ensina sobre a imagem. Aí a gente fica naquela confusão. Será que Deus proibir ou Deus permitir? Vamos embora! Então, meus queridos irmãos e irmãs, a Bíblia diz que Deus proíbe imagem. Isso está escrito no livro de Êxodo 20, capítulo 20, versículo 4. Né? Não faça para você a imagem qualquer representação do que existe no céu, na terra ou nas águas que estão debaixo da terra. Então, a primeira coisa que temos que saber é que Deus proíbe ser humano fazer imagem. Né? Isso aqui está escrito na Bíblia, no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 4. Né? Antes de continuar, eu quero dividir essa catequese em duas partes. Né? Então, isso aqui a gente vai falar a primeira parte e depois tem segunda parte, porque é muita coisa, tá bom? Essa aqui é a primeira coisa que temos que saber. A Bíblia diz que Deus proíbe imagem. No livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 4. Agora, encontramos também na mesma Bíblia, né, Deus permite, Deus ordene a ser humano criar imagem. Né? Dentro da mesma Bíblia, próprio Deus ordena o ser humano fazer imagem. Temos pelo menos, três exemplos onde
onde Deus ordena, né? Onde Deus ordena a ser humano a fazer imagem. Isso aqui está dentro da Bíblia, né? Primeiro exemplo, dentro da mesma Bíblia, né, Deus ordena a fazer imagem de serpente flamejante. No livro dos Números, capítulo 21, versículo 8. Vamos ler. Primeira, começar com versículo 4. Se você tem na Bíblia em casa, abre a sua Bíblia, livro dos Números, livro dos Números, 21. Se você tem Bíblia, será melhor. Abre junto, 21, versículo 8. O Senhor lhe respondeu: faze uma serpente venenosa e colocá-a sobre uma haste. Aquele que for mordido, mas olhar para ela, ficará com vida. Então, quem ordenou? Foi Deus. Ele ordenou a fazer serpente flamejante, tá bom? Então a gente encontra que mesmo Deus que proíbe, mesmo Deus ordene e permite a fazer imagem. Depois, encontramos também que Deus permite, sobretudo, a fazer a estátua do querubim do tabernáculo. Naquela época, Israel estava 40 dias caminhando no deserto. Ainda não tem casa para morar, nem o templo permanente para adorar a Deus. No livro do Êxodo, por isso, se tem Bíblia, melhor abre junto. No Êxodo, capítulo 37, versículo 7, diz o seguinte: para as duas extremidades do propiciatório fez 2 querubins de ouro polido. Então a gente vê 2 querubins feitos de ouro. Significa imagem feita de ouro. Então vamos ver o versículo 1 a 6. Diz o seguinte: Bezalel fez a arca de madeira de acácia, com 125 centímetros de comprimento, 75 de largura e 75 de altura. Revestiu-a de ouro puro por dentro e por fora, e pôs-lhe em volta uma moldura de ouro. Fundiu 4 argolas de ouro para os 4 pés, 2 de um lado e 2 de outro. Fez varais de madeira de acácia e revestiu-os de ouro. Meteu os varais nas argolas laterais da arca para poder transportá-la. Fez o propiciatório de ouro puro, com 125 centímetros de comprimento e 75 de largura. Então a gente encontra imagens ou estátua de querubins. A pergunta é: quem ordenou a fazer estátua dos querubins? Quem ordenou?
a resposta se encontra, né? Se encontra no mesmo livro do Êxodo, capítulo 36, versículo 1. Diz o seguinte: Bezalel, Oliabe e todos os artesãos dotados pelo Senhor de habilidade e destreza para saberem executar qualquer trabalho da construção no santuário, fizeram tudo como o Senhor havia ordenado. Então, quem ordenou Bezalel para fazer a imagem? Senhor Deus, né? Então, Senhor Deus proíbe, Senhor Deus permite, né? Vamos continuar ainda, né? Estátuas do templo sagrado, estátua do templo sagrado. Templo sagrado começou a ser construída na época de rei Salomão, né? Rei Salomão, ele é o terceiro rei de Israel, né? Lugar onde o povo de Israel oferece o sacrifício a Deus depois que chegarem à terra prometida, né? Templo sagrado, esse aqui é lugar para o povo de Israel, né, oferecer o sacrifício a Deus, né? Lembrando que na época de Saul, de Davi, não tinha ainda o templo sagrado. E dentro desse templo sagrado tem muitas imagens, né? Então, Igreja Católica, ela é muito mais perto com o que está escrito na Bíblia, porque dentro do templo sagrado existem muitas imagens, né? Se a gente ver o templo sagrado, né, muito mais igual com a Igreja Católica em questão de imagens, né? No primeiro livro dos Reis, né? Vamos ver livro dos Reis. No primeiro livro dos Reis, capítulo 6, né? A gente vai ver livro dos Reis. A gente vai encontrar, muito interessante, por isso, né? Quando a gente lê a Bíblia com muito mais amor, muito mais humilde, né? A gente vai encontrar realmente muita coisa bonita, né? No primeiro livro dos Reis, por exemplo, vamos lá, capítulo 6, versículos 23 a 29. 6, 23 a 29. Olha só, encontramos isso aqui. No Santíssimo, Salomão mandou instalar 2 querubins de madeira de oliveira de 10 côvados de altura. Uma asa de um querubim media 2,5 metros, e a outra asa também, de modo que eram 5 metros, da ponta de uma asa à ponta da outra. O segundo querubim media igualmente 5 metros de altura. Os dois tinham igual tamanho e forma. O primeiro querubim tinha 5 metros de altura e da mesma forma o segundo. Colocou os querubins no meio da parte interior do templo, com as asas estendidas, de modo que a asa exterior de um querubim tocava uma parede, e a do segundo a outra parede. As asas interiores tocavam-se no centro. Salomão revestiu os querubins de ouro. Mandou também esculpir nas paredes, em redor do templo, figuras variadas: querubins, palmas, cálices e flores abertos por dentro e por fora. Mandou esculpir nelas querubins, né, palmas e cálices e flores abertos,
e revestiu tudo com lâminas de ouro. Então, construiu essa imagem muito bonita para colocar dentro do templo sagrado. E no versículos, no capítulo 7, no mesmo primeiro livro dos Reis, capítulo 7, versículos 28 a 29. A gente vai ver, 28 a 29. Os suportes eram feitos com painéis presos entre travessas. Sobre os painéis, entre as travessas, havia leões, touros e querubins. Da mesma forma, sobre as travessas, acima e abaixo dos leões e bois, havia guirlandas em relevo. Então, até a cabeça dos leões, Até a cabeça dos leões. Isso aqui mostra o quê? Que dentro nesse templo sagrado tem imagens. Tem imagens. E a gente olha no capítulo 9, versículos 1, versículos 1 a 3. No mesmo primeiro livro dos Reis, capítulo 9, versículos 1 a 3, a gente vai ver reação de Deus, reação de Deus ao trabalho feito pela Salomão dentro do templo sagrado. Olha só a reação de Deus. No capítulo 9, versículos 1 a 3, do mesmo primeiro livro dos Reis, diz o seguinte: depois que Salomão tinha concluído a construção da casa do Senhor e da casa do rei, e realizado tudo quanto desejara fazer, apareceu-lhe o Senhor outra vez, como aparecerá em Gabaão. E o Senhor lhe disse: ouve tua oração e tua súplica, que apresentaste diante de mim. Santifiquei esta casa que construíste, para que nela eu ponha meu nome para sempre. Meus olhos e meu coração estarão ali todos os dias. Então, Senhor Deus não só permite a imagem feita por homem, mas também, Senhor Deus, santifique as imagens. Pelo menos está escrito aqui, as imagens feitas pela Salomão. Mas, Padre, essa não é a imagem, Senhor Deus, santifique a casa. Sim, mas dentro dessa casa, dentro desse templo sagrado, existem imagens. Então, a pergunta é a mesma. É Deus proíbe ou Deus permite a uso a imagens? É Deus proibir ou permite a uso de imagens? No próximo vídeo, a gente vai encontrar a resposta com a graça de Deus. Me acompanha sempre, meus queridos irmãos e irmãs, porque a palavra de Deus sempre mostra para nós as coisas escondidas aos que têm humilde coração. Vamos para a segunda parte no próximo vídeo. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.